Obrigado, Ieso. O que se pode dizer de um oriental ensinando gramática? A não ser coisas boas. Muito obrigado mesmo, amigo Ieso. Recentemente entrevistado em programas nacionais sobre artigos que tem escrito exatamente em relação à Copa do Mundo. Muito obrigado mesmo, Ieso, pela gramática desfilando no Projeto Eureka. Projeto Eureka que traz hoje a segunda competência. E qual é essa segunda competência? Na verdade, precisamos, não só com aquilo que aprendemos, interrelacionar estes fatos, construindo e, é claro, aplicando às nossas necessidades. Por causa disso, as disciplinas se interrelacionam, ou seja, a biologia como um todo, a química, a matemática, a história, a geografia, enfim, esse leque, esta gama de disciplinas acaba por nos fazer compreender que todas elas são aplicáveis, em todas elas há uma construção. Então a segunda competência escolhida pelos elaboradores, pelo MEC, na verdade, aí temos a presença do professor Nilson da USP, o grupo da USP que ajudou diretamente na preparação do Enem lá atrás, isso nos idos de 1996, 97, quando se discutia preponderantemente o Enem e na sua primeira aplicação em 98. Então, os consultores, em especial o professor Nilson, especialista em toda essa área de educação, pôde incorporar as competências e as suas respectivas habilidades. Ou seja, a competência é o sentido geral, a habilidade é que se depreende através delas. E é claro que este segundo momento, a segunda competência que estamos mencionando, é mesmo as relações tecnológicas, a construção do saber e a aplicação desse saber nas mais variadas vertentes, nas mais variadas disciplinas. E por que se cobra isso do estudante? É óbvio, porque o estudante, na medida em que ele absorve conhecimentos, como dissemos, das mais variadas áreas, absorver um conhecimento de química, ele precisa, sobretudo, colocar isso na prática, no seu cotidiano, mesmo quando ele visita um supermercado para adquirir um produto. Ele estará olhando este produto e, na especificação técnica dele, compreendendo as relações da química, e assim com todas as outras disciplinas. Agora é o nosso momento para compartilhar com quem? Compartilhar com a matemática, com o professor Kolbe. Kolbe, amigo íntimo do programa Eureka, foi um dos primeiros professores a estarem aqui conosco e agora, através do projeto Eureka, ele também nos ensinará um pouco mais sobre a matemática. Vamos acompanhar. Muito bem, pessoal. Eu sou o Kolbe e nós, nessa aula, vamos falar sobre a prova de matemática no Enem. Nós estamos num local muito aprazível, que é o Parque de Ciência Newton Freire Maia, um local extremamente propício. E a nossa intenção nesse primeiro programa é, acima de tudo, falar um pouco sobre as características da prova do Enem em matemática. Normalmente a questão prova de matemática, ela sempre causa alguns temores. A nossa intenção é mostrar, nesse programa e nos demais, que com relação à prova do Enem não há necessidade para temores. Para a prova de matemática do Enem, a característica dessa prova atende à característica de toda a prova nas demais disciplinas, algumas aulas que inclusive você já assistiu. Ou seja, são questões onde, acima de tudo, pretende-se avaliar a capacidade interpretativa do aluno, a capacidade reflexiva, de você saber interpretar enunciados, de você saber observar dados. E em momento algum, e isso é importante frisar, em momento algum, alguém vai solicitar que você memorize relações. Estudar para a prova do Enem, para a prova de matemática do Enem, está muito longe de você decorar tabelas, de você decorar fórmulas, de você carregar imensos tratados. Em momento algum isso será necessário. Nas raras questões em que alguma fórmula de matemática é necessária, na própria questão vai constar a fórmula. Quer dizer, a proposta da prova é uma proposta diferente daquilo que normalmente se imagina de uma prova de matemática e que às vezes causa, e com muita frequência, aliás, algum temor. Então, nesse primeiro programa, a nossa intenção maior vai ser exatamente essa. Claro, se nós fizermos uma retrospectiva dos assuntos que vêm ocorrendo nas provas do Enem, desde 1998, em que ela foi implantada, até o ano de 2005, que foi a última prova, nós percebemos, e essa informação para você é importante,
a predominância de alguns assuntos. O assunto que é, com toda certeza, assim, o assunto sempre presente em todas as provas, são as questões ligadas à geometria. Isso é compreensível. Na proposta da prova, que exatamente está na interdisciplinaridade, de ligar a matemática às coisas do dia a dia, a geometria é extremamente favorável. É só olharmos o local onde estamos, a geometria nos cerca aí, para todas as direções e em todos os aspectos. Mas também outras questões do dia a dia importantes são bastante cobradas. Interpretação de gráfico. A matemática, ela tem no gráfico uma linguagem muito clara, né? Então as provas do Enem costumam cobrar com frequência, em todas as provas, sem exceção, questões de interpretação gráfica. E ainda são 3 assuntos que predominam. As questões de proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela também está presente no dia a dia, nós precisamos ter esse domínio até nas ações nossas, na vida, no comércio, enfim, qualquer atividade humana com muita frequência você precisa quantificar e a ideia de proporção, nesse caso, é uma ideia sempre importante. Dentro dessa proposta, nesse primeiro programa, nós vamos enfocar dois temas, assim. A questão da interpretação gráfica, num primeiro momento, e a questão da proporcionalidade, escolhendo algumas questões que para nós são questões significativas, emblemáticas, né? E que vão te dar uma ideia muito clara assim, daquilo que o aguarda numa prova do Enem. E, acima de tudo, insistindo sempre nessa questão, não há necessidade de você temer a prova de matemática. Vamos começar analisando algumas questões para que você possa ter certeza disso. Futebol tem a ver com matemática, olha, acho que tem sim. Sim. Acredito que o técnico utiliza a matemática num esquema tático, né? De como posicionar os jogadores, enfim. Auxilia. Tem a ver porque tem jogos, né? Tem placar, tudo tem a ver com matemática. Acho que não, hein? Acho que tem. Não tem nada a ver. Eu sou argentino, hein? Posso contestar? Não tem nada a ver. Bom, a matemática foi usada na Copa, pelo menos, né? Eles não fizeram o gol, então nós perdemos, então. Eu acho que tem. Eu acho que a matemática entra em tudo. A matemática entra até na música. Eu acho que sim. Aí já não sei te explicar. Vendo as tabelas, os cálculos, as vantagens que tem de gols, isso tudo aí influencia, né? Não. Sim, tudo são números. Não tem nada a ver com o futebol. Se você parar para pensar, a matemática e o futebol estão profundamente ligados, não há dúvida quanto a isso. E no nosso primeiro exercício, nós vamos exatamente mostrar isso numa situação que traduz uma questão da prova do Enem. Claro que é importante que você tenha em mãos a sua apostila, a partir de agora nós vamos trabalhar as questões, lembrando sempre, ela está à sua disposição na internet, se você ainda não pegou a sua cópia, faça isso, né? Mas veja, nós temos uma questão que aconteceu no Enem, é a questão número 7, na página 20, aconteceu no ano de 2002. Vamos juntos acompanhar o enunciado. Veja, ela diz, no gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Observe que a linha tracejada, ela indica os gols marcados. A linha cheia, os gols sofridos. E na linha horizontal, nós temos exatamente as partidas. São 10 partidas do início de um campeonato hipotético, né? Logo abaixo, o enunciado explica aquilo que você já sabe. O time que ganha marca 3 pontos e o time que empata marca 1 ponto e o time que perde não marca nada. Então, nós vamos agora resolver o exercício. O que o exercício quer? Ele quer saber, através da interpretação de gráfico, lembra aquilo que nós, no início da aula, dizíamos, né? A ideia de leitura gráfica nas questões do Enem é uma ideia muito presente. Então, nós vamos agora, ao longo do eixo horizontal, conferir as 10 partidas e os placares que foram consignados nessas partidas. Vamos lá. Observe que na primeira partida o time começou bem, ele começou ganhando de 2-0 e, portanto, fez 3 pontos. Já na segunda partida as coisas não deram certo, o time perdeu de 4-1, 0 pontos. Na terceira partida, com certeza uma partida dura, 3-3, portanto, 1 ponto.
Na quarta partida, novamente nada deu certo. O time perdeu de 5-0, não fez nenhum ponto. Na quinta partida, as coisas melhoraram. 2-1, uma nova vitória, mais 3 pontos. Na sexta partida, observe, a linha pontilhada marca 3 gols, a linha cheia marca 1. Portanto, o time ganhou de 3-1, são mais 3 pontos. Na sétima partida, um empate de 2-2. As linhas se cruzam exatamente na direção do 2. Portanto, 1 ponto para o time. Na oitava partida, 1-0. A linha pontilhada está uma casa acima ali, portanto, mais 3 pontos. No nono jogo, nós tivemos um empate de 0-0. Observe que as duas linhas estão na linha horizontal. E na última partida, novamente o time se deu bem, ganhando de 3-0. Se você fizer essa soma, e você mesmo confere aí, seriam, portanto, 18 pontos. Né? Com 18 pontos, esse time termina essa primeira fase de 10 partidas. Portanto, a alternativa é a alternativa C. Ainda dentro da ideia de mostrar questões envolvendo interpretação gráfica, nós vamos agora para uma questão do último Enem, o Enem 2005, na página 36, para quem já tem o caderno, que é exatamente o exercício número 6. Vamos lá? Muito bem. Se você já chegou lá, insistimos sempre em lembrar, né, o caderno está à sua disposição na internet, quem ainda não conseguiu, tenta conseguir, fica mais fácil acompanhar as aulas. Veja, vamos conferir o enunciado da questão número 6. Ela propõe exatamente a seguinte ideia. Acompanhe junto. No gráfico abaixo, mostra-se como variou o dólar em relação ao real entre o final de 2001 e o início de 2005. Por exemplo, em janeiro de 2002, um dólar valia cerca de R$ 2,40. Você acompanha sempre nos noticiários, no jornal, a cotação do dólar, né? E ela é uma cotação flutuante que atende a uma série de questões internacionais, econômicas, diversas, né? Muito bem. Aí você observa que existe o gráfico. Então, na linha horizontal, nós temos os anos, que vão de 2002 até 2005, né? E na linha vertical, os valores que o dólar assumiu ao longo desse período. Então, por exemplo, se você olhar em 2002, conforme ele mesmo diz no enunciado, são R$ 2,40. Observe que no final de 2005, o valor do dólar era praticamente o mesmo, mas no meio desse caminho as oscilações foram muito grandes. O gráfico mostra claramente isso. Então, logo abaixo do gráfico está o que a questão quer. Então, a questão está ligando o preço do dólar em relação ao real. E a questão quer saber o seguinte, observe. Durante esse período, a época em que o real esteve mais desvalorizado em relação ao dólar foi. É importante observar que o real estará desvalorizado quando o dólar valer muito, né, na questão de comparação. Então tem que tomar cuidado sempre em ver exatamente o que o enunciado quer. Não é quando o dólar esteve mais barato. O exercício quer saber quando o dólar esteve mais caro, porque aí então a desvalorização do real seria maior. Então você tem nas alternativas várias propostas. Final de 2001, final de 2003, início de 2003, final de 2004 e o início de 2005. Agora, se você observar o gráfico, ele mostra que em torno do ano de 2003, um pouco antes, o gráfico está praticamente próximo ao número 4 no eixo vertical, ou seja, $1 estava custando quase R$ 4,00. E esse período se estende no final do ano de 2002. A partir do ano de 2003, logo a seguir, ele começa a declinar de novo. Portanto, não há dúvida, dentre as alternativas colocadas, que a resposta só pode ser no final de 2002, onde $1 valia quase R$ 4,00. O real estava bem desvalorizado. E essa afirmação está na alternativa B, que com certeza seria a alternativa correta.